Bem-vindo de volta à Corte TV. Agora vamos para Los Angeles falar sobre o caso de destaque do cantor D4VD, cuja audiência acabou há pouco. E há exatamente um ano, Celeste Rivas, de 14 anos, que é a vítima neste caso, foi vista pela última vez. E os investigadores dizem que ela foi até a casa do cantor. E um relatório recém-divulgado do médico legista diz que Rivas morreu, abre aspas, por múltiplos ferimentos penetrantes após sofrer 2 ferimentos perfurantes no torso. Agora, para mais informações sobre o que aconteceu na audiência de hoje, vamos ao vivo para Los Angeles, onde a advogada Dina Dahl está do lado de fora do tribunal. Dina, muito obrigado por estar conosco hoje. Você estava dentro daquela audiência. Você é nossos olhos e ouvidos. O que você pode nos contar sobre o que veio à tona naquela audiência? Bem, a defesa continua a solicitar uma audiência preliminar rápida, o que é altamente incomum considerando a quantidade de evidências forenses e digitais que os promotores possuem. Na verdade, os promotores dizem que tem uma quantidade significativa de evidências de pornografia infantil no telefone do cantor, que eles planejam entregar à defesa. Sim, Dina. Ouvimos o promotor Navy Bob, no início desta semana, falar sobre a totalidade dessas evidências digitais que eles têm contra esse cantor aqui. A família de Celeste Rivas não compareceu, alegando estar passando por um momento difícil e pedindo privacidade. Dina, sei que você tem longa carreira no direito. Já viu situações assim antes? Gostaria de saber, o que mais te chamou a atenção no novo relatório do legista sobre os ferimentos perfurantes? Bem, isso não foi surpreendente, considerando que, como você disse, a promotora afirmou que ela foi morta com um objeto cortante. Agora, no tribunal hoje, a família dela não estava presente. Havia 2 meninas sentadas ao lado dos investigadores, atrás da mesa da promotoria. No final das contas, o agendamento foi talvez o elemento mais importante da audiência de hoje. As 2 partes concordaram com uma audiência preliminar em 1º de maio, mas vão se reunir novamente na tarde de 29 de abril para decidir se isso vai acontecer ou não. A defesa sente que já recebeu provas suficientes da promotoria para prosseguir. Com certeza. Dá a impressão de que hoje foi algo mais processual do que realmente entrar no mérito do caso. Sabemos que é um caso pesado. Temos circunstâncias especiais, emboscada, crime por ganho financeiro, assassinato de uma testemunha de uma investigação. Será um caso enorme se for a julgamento. Dina, você mencionou as 2 garotas sentadas lá. Pode detalhar mais o ambiente do tribunal? Quem estava presente? O David estava lá? Ele apresentou algum comportamento ou reação específica? Pode nos contar mais sobre isso? Bem, o tribunal estava lotado. Havia uma fila para entrar e você precisava chegar a tempo para conseguir um assento. Na verdade, uma representante da organização de mídia, ao final da audiência, pediu mais uma vez à juíza para permitir câmeras nas audiências e ela negou novamente. Então, essas audiências não terão câmeras durante todo o processo. David Burke entrou usando um macacão laranja e se sentou. A advogada dele, Blair Book, colocou a mão no ombro dele e ela fez isso sempre que se dirigiu a ele durante toda a audiência. Ele assentia com a cabeça sempre que a juíza dizia o nome dele e respondia afirmativamente sempre que ela lhe fazia uma pergunta. E no final da audiência, quando ela falou sobre o fato de que ele teria que voltar na próxima audiência, talvez teria que esperar, precisava chegar na hora. Ele juntou as mãos em uma posição de oração. Fora isso, não ouvimos nada dele. Sim, esse vai ser interessante. E como você sabe, ao vermos isso acontecer, o famoso geralmente não é quem quer fazer o trabalho sujo. E o fato de terem essa acusação pesada de homicídio em 1º grau contra ele, eu acho isso muito interessante. Dina, a promotoria, você falou sobre a pornografia infantil que encontraram nos dispositivos digitais dele. Eles chegaram a aprofundar mais alguma coisa sobre a linha do tempo dos eventos, ou isso foi basicamente a única coisa que abordaram em relação a questões probatórias neste caso aqui? Nós tivemos uma ideia melhor do volume de provas que eles coletaram ao longo desses meses e do fato de que eles realmente convocaram 3 diferentes grandes júris investigativos, um em novembro, um em dezembro e um em fevereiro. A defesa está pedindo para que isso seja divulgado e parece que isso vai acontecer no devido tempo. E então, a promotoria disse que os mandados de busca coletaram de 40 a 50 terabytes de provas da divisão de roubos e homicídios. Já tentaram transferir isso para a defesa nessas últimas 4 a 5 semanas e apenas cerca de 30% foi transferido.
Eles disseram que, a partir de amanhã, a promotoria vai entregar para a defesa relatórios de prisão mais concretos, alguns dos relatórios dos mandados de busca, além de provas químicas e provas de DNA, nos dando uma ideia de que talvez eles realmente tenham provas de DNA e químicas. Eles planejam apresentar isso no julgamento. A juíza fez questão de dizer à defesa que a defesa não tem o direito legal de receber todas essas provas antes da audiência preliminar, apenas antes do julgamento propriamente dito. E, por outro lado, a defesa tem sim o direito, de acordo com a jurisprudência, de receber provas que sejam favoráveis e que possam ajudar a determinar se existem ou não indícios suficientes. É por isso que existe a audiência do dia 29 de abril. Assim, a defesa pode decidir se acredita ou não que tem provas suficientes para defender sua cliente em uma audiência preliminar rápida, com base nas provas que recebeu até agora da promotoria. De Nadal, nossos olhos e ouvidos no tribunal. Muito obrigado. Sem você, não teríamos essas informações. Tenho certeza de que faremos isso de novo em breve. Continuem assistindo conosco nesta hora, ainda com a advogada criminalista Jessica Lettingham. Jéssica, essa é grande. O que achou do que ouvimos agora? O promotor Nathan Hoffman parecia bem confiante no início da semana. Lembro dele dizendo a totalidade das provas. A promotoria pode ter um caso forte, mas é só o começo. A defesa ainda pode apresentar boa estratégia. Eu acho que a defesa tem uma ótima estratégia para rebater. Para dar um pouco de contexto, eles estão com esse caso há quase 6 meses. Eles encontraram o corpo no porta-malas do carro em setembro e o médico legista não indicou a causa da morte. E então, de repente, neste mês, o médico legista finalmente declarou que foi homicídio. Bem, como advogada de defesa, eu me agarraria a isso e garantiria que eu conseguisse todos os e-mails, mensagens de texto, qualquer coisa enviada para ou pelo médico legista. O que fez com que ele finalmente decidisse que era conclusivamente um homicídio e então a prisão é muito suspeita. Há relatos de que, com a prisão, na verdade foi a polícia que foi adiante e prendeu para forçar o promotor a finalmente apresentar as acusações. Então eu acho que a advogada de defesa vai ter tanto trabalho aqui que esse é um caso dos sonhos para uma advogada de defesa. Com certeza. E sabe, parece que há uma certa desconexão entre as diferentes agências, o promotor, a polícia, isso e aquilo. Parece haver problemas no paraíso envolvendo o médico legista, mas apresentar acusações tão graves já vai além de uma mera suspeita. Agora tratamos de homicídio qualificado com circunstâncias especiais e outras acusações. Quero dizer, quão mais forte um caso precisa ser para os promotores darem esse passo e levarem tão longe? Tipo, você fez isso? Sabe o que quero dizer? Isso é um homicídio qualificado contra essa criança, essencialmente uma jovem de 14 anos. Bem, como eu disse, eu realmente acho que a polícia pressionou muito a advogada de defesa, porque sim, eles encontraram um corpo no porta-malas do carro dele. E há muitas evidências de que ele teve relações sexuais com essa garota. Ela continuava sumindo para sair com ele e então, de repente, ela não volta para casa. Eu acho que há muitas evidências para que um júri possa concluir, além de qualquer dúvida razoável, que ele cometeu esse assassinato. Mais uma vez, o trabalho do advogado de defesa é encontrar falhas e criar dúvida razoável. E os problemas com as diferentes agências, com o médico legista, com os policiais e com o promotor público. É aí que a defesa vai apostar todas as fichas e tentar fazer o júri desconsiderar todas as outras provas contra David. Cara, Jess, parece que você deveria estar na equipe de defesa, pelo jeito que estou ouvindo a paixão na sua voz agora. Jess, vamos ouvir o promotor Hoffman falando sobre quando a vítima foi vista pela última vez. No dia 23 de abril de 2025, conforme alegado pela denúncia, Celeste, que tinha 14 anos na época, foi até a casa do Sr. Burke em Hollywood Hills. Ela nunca mais se teve notícias dela. No dia 8 de setembro de 2025, conforme alegado na denúncia, os restos mortais da senhorita Celeste. Seus restos mortais, desmembrados e decompostos, foram encontrados em 2 sacos dentro do porta-malas dianteiro de um carro registrado no nome do Sr. Burke. A partir daí, iniciou-se uma investigação.
A investigação tinha como objetivo determinar quem matou, quem assassinou Celeste meses e meses antes. E Jess, estamos sentados aqui. Estamos falando de uma criança, de novo, uma criança, basicamente uma menina de 14 anos que foi desmembrada, esquartejada e colocada no porta-malas dianteiro de um Tesla. Quero dizer, com uma vítima como Celeste Hernandes, apenas uma adolescente, tenho certeza de que, à medida que isso avança e se eventualmente for a julgamento, esse fator da idade vai ter um papel enorme em amplificar a forma como o júri enxerga esse réu aqui. Com certeza. Quero dizer, ela tem 14 anos. Ela não é uma adolescente mais velha, de 17 anos quase na idade adulta. Acho que o relacionamento deles, ou seja lá o que for que eles tinham, começou quando ela tinha 13 anos, é nojento. E acho que os jurados vão ficar enojados. Mas, novamente, meu cérebro de advogada de defesa pensa, se tinham todas essas provas e dizem que ela foi decapitada e estava no porta-malas do carro dele, por que não acusaram antes? Por que o médico legista não pôde concluir por 6 meses que se tratava de homicídio? Então, mesmo que ela seja uma criança e mesmo que você vá sentir empatia, isso não significa que isso foi feito de maneira apropriada. E se eu fosse a advogada de defesa, eu usaria a mesma estratégia que eles usaram no julgamento de Karen Reed em Boston, em Massachusetts, e tentaria fazer parecer que foi uma investigação policial corrupta do começo ao fim. Com certeza. Olhando por outro lado, conversei com outros analistas jurídicos sobre esse caso, grandes mentes como você. É estranho isso ter demorado 6 ou 7 meses quando havia uma garota esquartejada em um carro. Quero dizer, o que estamos fazendo aqui? Mas, sabe, o promotor falou sobre não haver testemunhas oculares, nem evidências em vídeo do que aconteceu. Sabe, ninguém viu claramente o que aconteceu, só um bom e velho trabalho policial. Isso sugere talvez o motivo de ter demorado tanto? Quero dizer, talvez eles tenham esperado para apresentar essas acusações porque estavam tentando construir um caso mais sólido à prova de falhas. Você vê isso como uma possibilidade? Ou talvez a corrupção seja real mesmo? Eu não sei se é corrupção. Acho que a questão foi o laudo do médico legista. Acho que vão haver problemas com a forma como o médico legista encontrou o corpo e com as conclusões que ele tirou. Os policiais, obviamente, queriam que o médico legista registrasse o homicídio. Acho que eles tinham todas as provas circunstanciais de que precisavam para levar adiante, mas tem algo estranho no que o médico legista viu que não batia com o fato de isso ser um homicídio. E eu acho que tudo vai se resumir ao motivo pelo qual o médico legista não quis concluir que era homicídio e ao que a polícia disse ao médico legista para fazê-lo afirmar isso. Eles podem dizer que era para coletar evidências do celular, o quanto quiserem. O verdadeiro problema era o drama entre o médico legista e a polícia. Sempre há drama em algum lugar, não é? E só drama... Você e eu podemos. Sempre. Não precisamos expor nosso drama agora? Só mais uma pergunta final aqui. Sabe, ouvimos eles falarem sobre como as provas digitais vão ser cruciais, mensagens de texto, seja lá o que for, talvez e-mails e tudo mais. Ouvimos David, de 21 ou 22 anos, em entrevistas anteriores, inclusive em entrevistas dele como celebridade, comentando que a internet era sua família. Esse é um garoto, na verdade, que cresceu totalmente imerso em tecnologia, internet e todas essas coisas. Isso pode prejudicá-lo futuramente se aparecerem muitas evidências de DNA, como disse o promotor Hockman. Isso será fundamental conforme o caso avança. Com certeza. E eu acho que, ao acusarem ele de estar com uma menor de idade, eles vão conseguir provar isso. Se eu tivesse que adivinhar, olhando numa bola de cristal, é o que eu imaginaria. Eu acho que as mensagens de texto entre ele e essa menina de 13, 14 anos, porque ela ficou mais velha durante as conversas, isso também vai acabar prejudicando ele. Sabe? Vai ter muita evidência incriminadora contra ele e é por isso que estão abrindo um processo, porque ele com certeza cometeu alguns erros que indicam culpa, principalmente na forma como ele se comunicava com a vítima. Com certeza, não sei, Jess, não parece bom. Todos são inocentes até prova em contrário, mas você tem um adolescente morto e esquartejado no banco dianteiro do seu carro, além de várias evidências digitais e outras que o promotor afirma ter. Não sei. Vamos ver como isso se desenrola. Jess, continue na linha. Após o intervalo, esperamos que um ex-participante do American Idol apareça no tribunal. Caleb Flynn é acusado de matar a esposa. Transmitiremos a audiência ao vivo. Acompanhe.